Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar um recurso bem bacana dentro do Word chamado de mala direta, tá? Para que serve essa mala direta? Você pode criar qualquer documento no Word, tá? E ele vai servi-lo como matriz, tá? E aí, com base nessa matriz, você consegue duplicar vários documentos direcionados a pessoas ou elementos diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar um convite, tá? Você monta o convite e aí você cadastra um determinado número de pessoas que seja e com base nesse convite você consegue gerar vários convites diferenciando, né, cada convite com um nome aí, tá? Então, sem mais delongas aí, vamos usar a parte prática, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que ter, como eu já havia comentado, é um documento, tá? É uma base para eu poder criar esse recurso de mala direta, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na guia chamada correspondências, tá? E aí, aqui em correspondências, nós vamos vir para este campo aqui, tá? Chamado iniciar mala direta e assistente de mala direta passo a passo, ok? Clicando aí nessa opção, ele vai abrir aqui, tá bom? Na lateral direita, o assistente para eu desenvolver esse recurso de mala direta, tá? Então aqui, o tipo de documento que eu estou trabalhando, tem vários modelos aqui. Eu posso criar cartas, e-mails, envelopes, tá? Etiquetas e diretório. Porém, o que mais se aproxima desse modelo aí, tá? Digamos assim, é o cartas. Então vamos deixar o cartas marcada. E aí você vai clicar aqui, ó, próxima documento inicial. Próxima etapa, né? Ele vai mostrar aqui, selecione o documento inicial. Então você tem algumas opções. Usar o documento atual, que é esse que está em amostra aqui na tela. Iniciar com base em um modelo, tá? Que já exista. E iniciar com base em um documento existente. Seria um documento que você havia gravado e você poderia puxar ele para poder editá-lo. No caso, vamos deixar o documento atual, que é o que já está em aberto. E próximo, selecione os destinatários. Clicando aí, nós vamos ter agora o processo que a gente vai trabalhar com o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é o SGBD. O banco de dados, gente, é um local ou um arquivo que reúne informações específicas de alguma coisa, tá? Então, no caso aqui, no certificado, a gente vai criar um banco de dados com o nome das pessoas as quais vão receber este certificado de reconhecimento, tá ok? No caso aqui, na lateral direita, tá? Eu vou ter a opção de usar uma lista existente. Se eu tivesse uma lista, um banco de dados já pronto, selecionar nos contatos do Outlook, ok? E no caso, a opção que nós vamos escolher é a opção de digitar uma nova lista. E nós vamos clicar aqui no criar, correto? E aí, clicando no criar, ele vai carregar esta janela, que é basicamente o local que eu vou trabalhar com essa inserção de dados, tá? Então, eu tenho aqui os enunciados e aqui embaixo são os campos para poder cadastrar as entradas. Porém, eu não vou ter a necessidade de utilizar todos esses campos aí. O único campo, tá, que eu vou utilizar é o campo onde vai ficar o nome da pessoa, pois aqui embaixo vai ser a assinatura e a data referente ao certificado, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou clicar no item personalizar colunas. Todas essas daqui nós não vamos acabar utilizando, tá bom? Então, a gente vai usar apenas aqui, nesse caso, um campo. Tá? Então vou deixar aqui apenas o nome. Os outros eu vou clicar aqui no excluir e vou clicar em sim, tá ok? Infelizmente não tem como eu selecionar vários campos aí, acaba excluindo de uma vez, né? Então tem que fazer meio que manualmente aqui, tá bom? E aí você vai removendo aqui, tá? E ele vai fazendo esse processo. No caso aqui eu vou deixar apenas o nome, tá? Se houver essa necessidade, eu poderia adicionar outro campo ou renomear o campo.
caso aqui eu vou clicar em OK. E aí ele ficou esse campo aqui para eu poder cadastrar o nome, tá, dos alunos ou das pessoas que participaram desse projeto que seja, tá? Então eu vou colocar aqui o nome das pessoas, tá? Aí aqui você pode apertar a tecla Tab ou nova entrada, tá? Aí vocês vão cadastrando aí a quantidade das pessoas, ok? Nesse caso aqui, o trabalho que vai ter realmente, se eu tiver 500 pessoas, eu vou ter que cadastrar as 500 pessoas, tá? Então ele é meio burocrático com relação a isso, tá? Bom, aí eu vou cadastrar aqui mais uma pessoa. E aí vamos supor que eu cadastrei a quantidade de pessoas e eu vou clicar em OK, tá? Dado OK, o que vai acontecer? Ele vai carregar essa janela a qual eu vou colocar, né, a qual eu vou gravar o banco de dados, certo? Então eu vou colocar aqui lista de pessoas. Poderia ser qualquer nome, tá? Eu vou dar um clique em salvar, ele vai carregar uma outra janela. E aqui vai ser o seguinte, vai ser o local, tá? Que eu vou, vamos dizer assim, classificar ou organizar algumas coisas. Por exemplo, todos os checkbox, que são esses quadradinhos aqui que estão marcados, vamos imaginar o seguinte, que eu não queira convidar uma determinada pessoa, por exemplo. Aí você pode desmarcar e quando eu gerar esse lote de certificados que seja, ele vai gerar apenas dos 3 que estão marcados, ok? Bom, outra coisa interessante aqui é o campo classificar, que vai determinar o seguinte: eu posso classificar em ordem, no caso só tem um campo de cadastro que foi o nome, eu posso cadastrar em ordem crescente ou decrescente, eu posso reorganizar o que foi cadastrado aqui, tá? Então eu vou colocar aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Quando der um OK, aí ele vai ficar nessa sequência, ó, do menor para o maior, tá? Em ordem alfabética aqui no caso. Feito isso, eu vou dar um OK. E agora a próxima etapa, né? Nesse campo aqui, nessa caixa de texto que eu inseri, eu vou colocar o seguinte. Aqui eu vou colocar... Opa! Só voltar aqui um pouquinho. Aqui eu vou colocar basicamente o que? A entrada do dado que vai ser colocado nessa área, tá? Então nessa área eu vou colocar o nome da pessoa aí. Para isso, aqui na faixa de opções eu vou clicar nesse campo que é o inserir campo de mesclagem, tá? É aqui que eu vou adicionar o nome ou a pessoa que eu desejo aí. Quando eu clicar aqui no nome, ele vai aparecer esse formato de estrutura, ok? Esse formato de estrutura vai permitir que aconteça o quê? Que o nome das pessoas que foram cadastradas lá no banco de dados sejam colocadas aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Feito isso, eu vou aqui para o próximo item, que é escreva a carta, ok? Depois eu vou pular novamente, vou clicar em visualize as cartas. E aí você já vai ver que ele já está mostrando o nome dos cadastrados, tá? Só voltando um pouquinho aqui, né? Essa opção, aquele campo nome, tá? É o local onde vai ficar a entrada dos nomes, tá? Eu poderia ter clicado aqui e clicado em inserir campo de mesclagem. E o nome sairia aqui, tá bom? Então aqui é o local onde vai entrar o nome das pessoas, ok? Próxima etapa, conclua a mesclagem. E para finalizar, eu posso vir aqui editar cartas individualmente. E aí vai acontecer o seguinte. Esse arquivo só vem como certificado mala direta, ok? E aqui eu tenho um detalhe que é o seguinte. Aqui eu posso deixar marcada a opção todos ele vai imprimir todos os que foram cadastrados ou marcados para serem gerados esse certificado.
Registro atual vai imprimir este daqui, né? Vai ser gerado esse daqui apenas. E o DEI para, eu poderia determinar aqui que eu quero imprimir apenas do segundo para o terceiro cadastrado, conforme é mostrado aqui em cima, tá? Ó, que é para visualizar os cadastrados aqui, tá? No caso aqui, eu vou deixar todos, ok? E aí o que vai acontecer? Quando eu der OK aqui, ele vai ser gerado um arquivo com os convites de individualmente, tá? Então eu vou dar OK aqui agora. Ele vai dar uma piscada na tela e aí, ó, você vai ver que tem dois arquivos aqui. O nome certificado, que seria a matriz, e esse cartas 1. Aí o que acontece, gente? Ó, se eu rolar para baixo aqui, ó, vai estar um certificado gerado para cada pessoa, tá? Ó. Então vocês puderam perceber aí a facilidade e a vantagem de se criar esse esquema chamado mala direta, tá? Vamos supor se eu quisesse alterar aqui, eu quero alterar a cor daqui, que seja, né? Aí você vem, altera a cor do chamado, né? E aí você vem e editar cartas individualmente e todos. Quando você der OK, ele gera um novo arquivo, no caso aqui, ó, cartas 2, e já formatado de acordo com o que foi apresentado aí, tá ok? Gente, é muito fácil, é bem prático, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like no vídeo. Muito obrigado e até mais.